105 MHz, uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Muito bem, boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM, recebendo nos estúdios da nossa emissora representantes do CAPS, Eliana dos Santos, Braula Vallandro, Tércia Elmer, dos Bombeiros Voluntários Alexandre Fortunato e o Tenente Cabral, para falar hoje sobre a divulgação de imagens de vítimas de acidentes e temas sensíveis na internet. E como está acontecendo isso nas mídias sociais, principalmente no WhatsApp. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pomerana. Hoje a gente trouxe um tema muito importante, para a conversa, que é sobre a veiculação e compartilhamento de imagens, e vídeos na internet após as situações de acidentes ou mortes autoprovocadas, suicídio no caso. E essa foi uma iniciativa do CAPS, para trazer para a população informações sobre o assunto e as consequências, impactos também que esse conteúdo traz para a comunidade. A gente precisa entender que o compartilhamento desse conteúdo na internet é uma forma de violência, e um desrespeito também, com a pessoa que tirou a própria vida e também com as famílias e os amigos, e as demais vítimas, de acidentes. O que leva uma pessoa a ficar tão ansiosa em tirar foto de uma pessoa ao invés de ajudar e publicar nas redes sociais? Esse é um questionamento que a gente vem fazer em forma coletiva, que a gente vive um momento que as pessoas têm mais angústia em parecer ser do que ser, Então a gente tem pessoas hoje que só vivem através de redes sociais, e que é até muito entristecedor, que a gente passa num acidente, as pessoas, você pergunta, você já acionou o socorro? As pessoas não sabem informar, mas todos estão com o celular a postos, Então a gente tem um comportamento, principalmente das gerações mais jovens, gerações Z para lá. Mas a gente vê também bem adultos, por sinal. Um comportamento muito individualizado. E inclusive aqui na cidade chama muita atenção que a gente tem grupos específicos destinados a destilar o ódio e esse tipo de imagem. E como que ele tem audiência, Tem fila de espera para entrar nesse tipo de grupo. Infelizmente. Quem vai entregar primeiro esse conteúdo, acho que os colegas, bombeiros militares, a polícia também tem acesso a essas informações, Muitas vezes pode até atrapalhar o trabalho de vocês, Acho que seria interessante também falarem um pouquinho sobre essa questão. Mas antes, seria uma falta de empatia? Também. A questão da individualidade, falta de empatia, egoísmo. Porque eu acho que acontece de se tirar a foto de uma pessoa até no momento que não acontece com um ente da família dela, E muitas pessoas, a gente trouxe também aqui pensando nessa questão de empatia, Muito se fala. Essa palavra está muito atual, até na internet, empatia, e a gente se colocar nesse lugar do outro também. Então, assim, muitas vezes já aconteceram situações de familiar ter essa notícia, de um acidente ou de uma morte autoprovocada por rede social. E aí, como que chega isso para essa pessoa também que está recebendo através dessas mensagens, dessas imagens, essa notícia, Então, são comportamentos que a gente se questiona, mesmo enquanto equipe de saúde mental, que a gente tenta também trabalhar no dia a dia com os atendidos, mas que essa questão que Tércia trouxe também anterior, de estar ali primeiro, de demonstrar essa notícia primeiro, de ter nas redes sociais também, que gera muito nas pessoas de forma geral, independente da idade. E são bombeiros ou policiais que chegam, ou SAMU, que chegam primeiro no local de um acidente, por exemplo? Geralmente, Marcinete, um ou outro, vai depender de quem foi acionado primeiro. É comum, pelo menos na minha percepção, que a polícia militar em algumas situações chegue primeiro, mas já vi alguns casos em que os bombeiros chegam primeiro. Vai depender se aquela pessoa está precisando de um socorro, primeiro, se ela ainda está viva, ou se o óbito já foi consumado. Muito se fala em armas de fogo, armas brancas, mas o celular começou a virar uma arma, Começou não, é uma arma também, Ela é um instrumento, pode se transformar em um instrumento nesse de caso, crime, Inclusive, em algumas ocorrências, o celular é apreendido porque ele foi usado como instrumento de um crime. Assim como um carro pode ser utilizado como instrumento do crime, uma faca, uma arma de fogo. Então, num caso em que se vislumbre
que a pessoa utilizou aquele celular para disseminar, né, uma foto ou uma informação que instigue, né, ou auxilie, ou induza a pessoa ao suicídio, ela vai estar cometendo um crime chamado de auxílio e induzimento, né, ao suicídio ou à automutilação. É um crime específico do Código Penal, e esse celular dela vai ser apreendido como instrumento de crime ou meio de prova, né, para comprovar se realmente aquela pessoa, se aquela informação veiculada foi determinante para o suicídio daquela pessoa. E no caso de vinculação de imagens em redes sociais de pessoas mortas, vítimas de acidente, nesses casos, qual a punição para essas pessoas quando vocês chegam no local, bombeiros, policiais? Quais as medidas que tomam em relação a isso? Quer falar, Colete? Sim, o tempo é crucial na maioria das ocorrências que a gente atende. Como as colegas do CAPS aí comentaram muito bem, às vezes a primeira atitude é realmente filmar, sendo que deveria ser buscar o socorro. Aquele tempo que é usado ali, que não é utilizado da forma correta, já nos atrapalha muito. Nós, os bombeiros voluntários, a gente não tem poder de polícia. Então, quando a gente chega no local, a gente depende da boa fé das pessoas, de entenderem que, olha, está atrapalhando, ou então pare de filmar, e para conseguir impedir esse tipo, eu vou chamar de crime, porque não deixa de ser um tipo de crime, né? Para que elas possam parar com esse tipo de crime. Felizmente, a Polícia Militar aí sempre tá presente aí, então facilita muito nessas horas assim que as pessoas tendem a acatar esse tipo de pedido da nossa parte e de ordem da parte deles. Mas realmente é um caso que não precisaria nem pedir, né? Porque realmente deveria gastar aquela energia socorrendo, ou então chamando socorro, ou prestando ajuda, que não é uma gentileza, é uma obrigação cívica mesmo fazer isso. E aí uma informação ao ouvinte, é sim um crime a vinculação de pessoas já em estado de óbito, é o crime de vilipêndio, que é previsto pelo Código Penal no seu artigo 212, e é possível se rastrear, tá? É importante saber, principalmente as pessoas que às vezes fazem sem maldade, às vezes eu acho que... Mas eu acho que a partir do momento que compartilha por maldade. Isso, a partir do momento que... Aqui eu vejo que tem muito um gozo, uma percepção de informação. Existe uma distorção. Quer mostrar que sabe mais e tá por dentro. Primeiro, mas que é possível rastrear. Hoje a gente tem no previsto os códigos, né, de punição para a questão de crimes cibernéticos, e a punição, né, que o vilipêndio é quando você ultraja um corpo, desrespeita aquele corpo, seja de qualquer forma, em sua forma queimada, a cremação, que é o desrespeito a essa Daí matéria. A importância da família estar sabendo que isso é um crime e denunciar, né? Porque parte da família a denúncia, né? Porque se a família não denunciar, e aí a polícia também não vai desvendar nem correr atrás. Pena de 1 a 3 anos ou multa, né? Então a pessoa pode responder civil criminalmente por isso. Mas aí a família tem que fazer a denúncia, porque tem como rastrear quem foi o primeiro IP, né? Existe tecnologia para isso que vinculou essa imagem. E é importante, né, falar sobre esse crime mesmo, porque as pessoas acham muito que atrás das telas ninguém sabe quem você é, né? Então, se for necessário, tem como sim saber rastrear e da onde que surgiram ali aquelas primeiras imagens ou áudios, seja qual forma, né, de multimídia for. E hoje, Tenente, desculpa. Pode ficar à vontade. E hoje também as plataformas, né, de mídias sociais estão cada vez mais adotando medidas também para essa prevenção, né? Então, se for o caso de colaborar com as autoridades, né, as mídias sociais também têm essa colaboração, né? Então, é importante destacar, né? Tenente, já chegou em algum local de acidente ou se deparou com pessoas filmando e tomou medidas cautelares? Bem, Marcinete, é comum, né, corriqueiro que se chegue em locais de acidente e as pessoas estejam filmando. Visto que é crime, né? Visto que é crime. Só para a gente começar, a maior preocupação que a polícia tem quando chega na cena do crime é a preservação do local do crime, né? Mesmo o suicídio, porque quando a gente fala de suicídio, por si só não é crime, mas a gente não sabe se de fato aquilo foi um suicídio ou uma situação que foi tramada, organizada para parecer um suicídio. Sim. Então, em todo e qualquer caso de suicídio, é preservado o local do crime e é acionada a perícia, né, que isso pode demorar algumas horas. Na última ocorrência que a gente teve desse tipo, demorou mais de 6 horas para a polícia chegar, né, porque ela vem da Grande Vitória. E nesse meio tempo a gente tem que fazer a preservação do local.
Com relação à filmagem em si, né, a princípio tem que se demonstrar qual é a intenção da pessoa, né? Então só o ato de filmar por si só, que a gente verifica no local ali, já não é o suficiente para configurar o crime. Vai depender do que a pessoa vai fazer com essa imagem. Então vai depender se ela vai divulgar, se essa divulgação vai ter o intuito de difamar, de vilipendiar, né, como foi dito aqui pelos colegas. E pode inclusive ocorrer no crime de calúnia, se ela imputar alguma coisa, algum crime, mesmo aquela pessoa morta, né? Existe assim a calúnia contra mortos e é punível pelo Código Penal. Então no ato da filmagem a gente ainda não tem uma consumação do crime, então a gente não consegue agir, mas a gente consegue, no caso da violação da cena do crime, sim, deter até mesmo por fraude processual ou violação de cena de possível crime, né? Mas o que acontece de fato é que é muito difícil às vezes para uma guarnição, né, e fazer toda essa gama, acionar a perícia, preservar local, né, acionar muitas vezes o socorro. Então acaba que isso fica para um segundo momento, né, que é a verificação da consumação, que é muitas vezes feita pela família ou pela Polícia Civil ou até pela própria Polícia Militar, né, por meios digitais e etc. Mas como o colega aqui falou, Alexandre falou, geralmente as pessoas acatam a nossa ordem, né, param de filmar e mantém o isolamento do local. Só que mantém também a imagem no celular, né? Mantém a imagem no celular. E aí, quem compartilha, tá ouvindo, acha que só quem foi o primeiro, quem compartilha também está passível de pagar a pena, tá? Fica bem evidente isso. Sei que essa pergunta deveria ser feita à Polícia Civil, mas vocês, como vieram para falar do assunto, tem uma média de número de denúncias de familiares que se sentiram lesados e que denunciaram, porque só a partir do momento que se denuncia, se faz um registro, é que as pessoas começam a aprender, né? Enquanto, assim, uma questão mesmo mais formal, não tem. Mas o relato em atendimento, sim, né? E por isso que é importante também, nesse momento, a gente estar aqui orientando, enquanto equipe de saúde, junto com a PM, com os bombeiros voluntários, para que as pessoas saibam disso, né? E que recorram aos órgãos competentes, né? Que conversem também com as equipes de saúde. Às vezes não sabem muito onde conversar, o que a gente vai fazer. Então, para a gente dar essa orientação. Porque muitos questionam, poxa, aconteceu dessa forma, eu recebi isso. Depois do que aconteceu, ficaram falando que é por causa de tal questão, né? Buscando causas, que também, na questão do suicídio, não é o que a gente deve buscar, por que foi, por que motivo. Então, assim, vem em queixas enquanto atendimento, mas formalizado, enquanto atendimento, eu não tenho essa experiência. Não sei se muito recente. A gente faz um atendimento a cada situação de suicídio e, em média, de 6 a 10 pessoas tem um alto impacto desse óbito. O que seria esse alto impacto? Seria uma questão de desorganização de vida e a sensação de luto. Então, isso pode incluir amigos, familiares, até mesmo os profissionais que acompanhavam aquela pessoa. Então, quando a gente tem essa vivência, o CAPS faz um procedimento chamado pós-venção, nos que a gente toma conhecimento, porque tem casos também que acabam chegando ao nosso conhecimento de notificação meses depois, que aí não faz sentido eu ir lá reabrir o luto dessa pessoa. Que seria o quê? Ir lá entender como que está o luto dessa pessoa, porque todo momento de suicídio a gente tem um efeito psicológico chamado efeito Vetter. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, que é o efeito contágio, o efeito manada. Então, se eu estou aqui com um problema, com uma angústia, e estou idealizando o suicídio, eu vejo uma possibilidade de melhora quando eu tenho essa imagem em mãos. Então, ele é sugestível, essa imagem. Então, eu atendi uma familiar, que ela falou que ela recebeu a notícia do seu familiar, ela não sabia, a primeira via, ela estava na igreja, ela recebeu a imagem da pessoa no ato. Então, hoje, essa pessoa está destruída, orientei a fazer a denúncia, aí não acredita no processo. Então, por isso que a gente pediu esse momento, para as pessoas saberem que esse processo existe. Que lento, mas existe. Mas existe, mas que alguém tem que começar. Porque eu acho que a partir do momento que tiver uma prisão ou multa, as pessoas vão pensar um pouco medo, mais, né? Um medo, até ter que ir lá, né, e explicar, né, ser implicado mesmo nesse processo de ter que se apresentar, ter que falar por que você estava com essa imagem, qual uso que você fez.
acho que já leva ali essa pessoa a refletir sobre essa situação. A intenção é de educação mesmo, psicoeducação. É impressionante como é que realmente esses assuntos aqui, eles se unem, né? Porque uma vez que você vai fazer uma filmagem, uma foto de um acidente, e um familiar chega e fica sabendo dessa forma, que obviamente é uma atrocidade, né? Você ficar sabendo disso, dessa forma. E a gente ainda tem um agravante, que a internet ela não deixa as coisas envelhecerem, a foto ali não envelhece, ela o luto que a família vai precisar passar, natural, que haja um luto, aquele luto ali ele vai ser estendido ou até perpetuado, porque a foto ela vai continuar ali, entendeu? Infelizmente você não consegue banir, apagar essa foto da rede, da internet como um todo, e inevitavelmente essa foto vai voltar, essa informação vai voltar e vai reviver aquele luto que não deveria pessoa nenhuma passar por isso. Todo mundo, enquanto luto, devia ter uma transição natural do luto e terminar. Quando a gente traz isso, a gente tira uma foto dessa, quando a gente publica um vídeo desse, a gente literalmente perpetua aquela informação e aquela vivência que de forma nenhuma é saudável até enquanto sociedade, né? Acredito que esses grupos que você citou que existe em Santa Maria de Jetibá para essas tragédias esteja lotado, né, de curiosos. E imagino, doidos para compartilhar. Imagino. Eu também imagino, porque doidos para compartilharem a foto do crime, né? Sim, mas ao compartilhar por muitas vezes tem paciente que abre mesmo e quer mostrar, olha, então é acidente de todas as naturezas que você vê ali. Você vê gente achatada dentro de caminhão. E eu falo, não, eu não posso ver, porque eu fico com essa imagem remoendo vários e vários dias, me atrapalha dormir. E quando isso acontece no CAPS, a gente sempre faz as orientações, né? Se é em grupo terapêutico, ou se é um paciente em particular, né? Que vem querer mostrar, a gente orienta, fala sobre isso, tudo aqui que a gente está conversando. Porque a gente corre um risco, a partir do momento que se torna muito comum visualizar uma violência, porque todos os casos que a gente está falando é um tipo de violência, né? A violência autoprovocada, que é o suicídio, o acidente de trânsito é uma violência de trânsito, e aí eu tô toda hora vendo essas imagens, eu vou banalizar o ato de violência, eu vou banalizar o processo de começo, meio e fim da vida. A gente precisa ter respeito por esses processos, processo de passagem, processo de luto dos seres humanos. Então, a partir do momento que eu banalizo muito isso, depois a empatia fica mais difícil da gente restaurar. Eu penso, Tércia, que existe um momento ali muito precioso que a gente, enquanto ser humano, precisa tomar uma decisão. Esse momento é aquele momento que a imagem, a foto chega pra gente. Já está errado de ter chegado, mas uma vez que chegou, aquele segundo ali, aquele minuto, é o minuto crucial que vai determinar nosso caráter. Se a gente recebeu aquela mensagem, apaga e ponto final, a gente tomou uma decisão de caráter. Se a gente pega aquela informação e compartilha ela, a gente tomou uma outra decisão que continuou com o problema. Então eu penso que precisa haver um exame de consciência moral naquele instante. Naquele instante que você recebeu a imagem. Ah, vou compartilhar só com minha esposa. Sua esposa tem um irmão, o irmão dela tem uma outra esposa, tem um marido, aquele marido tem um filho e acabou. E se você já disseminou essa informação, mesmo compartilhando só com pessoas de confiança. Não existe essa estratégia na internet. A partir do momento que você recebe essa informação, seja um vídeo, seja uma foto, não compartilhe, apaga, não deixa nem o celular, nem nada disso não, porque esse momento é crucial para você fazer uma família sofrer ou não. É nesse ponto ali que você precisa ter essa consciência. Que outras pessoas vão fazer. Não importa se outras pessoas vão fazer. Você precisa bater no peito e falar, isso daqui não sou eu, isso eu não faço. Perfeito, Alexandre. Muito bem colocado. Só fazendo uma correlação ao efeito Vetter, né, o efeito contágio que foi falado aqui, com o Código Penal, no capítulo 1 do Código Penal, que trata dos crimes contra a vida, a gente tem um crime lá chamado, né, eu já adiantei aqui, que é auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio, né? E foi introduzido também a automutilação depois de alguns casos que nós tivemos aí na sociedade. Então, a partir do momento que você divulga uma imagem, né, de suicídio principalmente, que é o que a gente está falando, e às vezes aquela pessoa que recebeu essa imagem já tem a ideação suicida, e por receber essa imagem ela vem a concretizar o ato de suicídio, né, ficar comprovado ali que foi por causa daquela imagem que a pessoa divulgou, essa pessoa que divulgou, que repassou, que transmitiu a imagem, ela pode ser sim indiciada pelo crime de auxílio, instigação ou induzimento ao suicídio. É um crime com a pena grave, não me recordo da pena agora, mas todos os crimes que estão no capítulo dos crimes contra a vida são crimes com pena
alta, né? Justamente porque violam o bem mais precioso que é a vida, né? Então esse é um alerta que a gente faz para quem divulga, né? Em se tratando das ocorrências de suicídio atendidas pela Polícia Militar, a gente vai ter aquelas ocorrências nas quais já houve o óbito e aquelas nas quais a pessoa está tentando se matar, né? Que são as ocorrências mais complicadas. Que o objetivo principal do policial ali vai ser fazer com que a pessoa não consuma o ato, né? E é o que a gente chama de ocorrência de crise. Está dentro do escopo das ocorrências de crise. Para esse tipo de ocorrência, a gente possui uma doutrina específica para como agir nesses casos, né? E uma delas é afastar a multidão. Porque muitas vezes a voz da multidão vai fazer com que aquela pessoa, né, concretize o ato, né? A gente teve exemplo disso na terceira ponte, né? Sim. A pessoa tentando se jogar, passando os veículos e as pessoas gritando para que a pessoa se jogasse mesmo, né, e fazendo piada. Então, a partir daquele momento se adotou um procedimento que era o quê? Fechar a ponte, né? Aí as pessoas reclamaram do dano, do ir e vir, né? Mas aquilo foi gerado por uma ação pretérita de desrespeito, de desconsideração com a vida do outro, né? Então, uma das medidas que a gente sempre toma é o quê? Afastar a multidão, a população, os curiosos, né? Que geralmente não tem responsabilidade com aquele momento ali. A gente, enquanto CAPS, na equipe, muitas vezes a gente está na situação, às vezes numa visita domiciliar, a gente acaba encontrando uma situação assim, né, de tentativa contra a vida, ou de outros tipos de crise também, e é uma dificuldade para a gente também, além de estar ali conduzindo enquanto parte terapêutica de saúde, de cuidar da vida, ter que preocupar se as pessoas estão filmando ou divulgando enquanto os bombeiros, o SAMU, a polícia militar chega. Então, assim, desgasta, às vezes coloca em risco por palavras que as pessoas estão falando em volta, ou por demonstrações que estão fazendo, e aí torna o trabalho ainda mais difícil, né? Porque é um momento que a gente precisa estar muito presente, seja o terapeuta, o assistente social, o profissional que está ali, os bombeiros, a polícia militar. O profissional tem que estar ali muito presente, porque a gente quer preservar aquela vida. Então, assim, quando estiverem numa situação assim, se passarem por uma situação assim, né? Eu posso fazer algo ali? Não, eu não tenho como ajudar. Então, não vou ficar ali criando, né, movimento, burburinho. Atrapalhando, né? Bem, para finalizar, algum recado final do CAPS, quanto polícia, quanto bombeiros? Acredito que é importante a gente deixar, né, quais mecanismos, quais telefones de contato, então os bombeiros voluntários. A gente sempre fala sobre o SAMU em situações de crise, o que coloca em risco a vida. O CAPS também está à disposição se você tem pensamentos negativos ou depreciativos, ou está passando por uma situação difícil, ou conviver, ou passou, né, perto de uma situação, ou impactou a sua vida de alguma forma. As unidades de saúde também nos territórios, porque às vezes a gente pensa, né, um munícipe que está longe, Garrafão, Recreio, como é que eu vou lá no CAPS? Então pode ir na unidade de saúde também procurar ajuda enquanto saúde, buscar as outras orientações. A gente tem também o CVV, que a gente pode ligar, no número 188. E também através da internet. Então, às vezes tem pessoas que não gostam de, não quero ligar e falar, mas quero digitar. Você está passando por um momento difícil, num fim de semana, precisa ali desabafar, contar com alguém, tem voluntários para conversar sobre essa situação, né, e te acolher. E se recebeu a foto, delete. Não E denuncie também, né? Denuncie quem te passou. Em relação à Polícia Militar, os telefones de contato é 190 para urgência e emergência. Urgência e emergência entende-se aquilo que está acontecendo, né? Ou na iminência de acontecer. A gente tem também o 181, que é o Disque Denúncia, para casos, né, que já ocorreram, ou casos que a gente já citou aqui com relação às imagens, né? Pode ser denunciado também, ou por telefone ou pela internet. Diretamente na Polícia Civil ou na Polícia Militar também pode ser feito. Esses são os canais, e a gente chama atenção também para o que já foi falado. A gente reforça aqui a questão da banalização, que na psicologia é conhecido como despersonalização, né, que é quando a pessoa começa a ter tanta exposição àquele conteúdo que aquilo passa a não impactar mais, e ela começa a tratar aquela pessoa como um objeto, aquela pessoa como qualquer coisa. A gente toma muito cuidado com isso, porque isso afeta justamente as atividades assistenciais, né? Polícia, bombeiro, né? Pessoal da saúde, da assistência social. Então a gente tem que tomar esse cuidado pessoal também para não ser impactado com aquilo ao ponto de tratar aquilo de qualquer maneira.
E as pessoas em geral também têm que tomar esse cuidado, né? Então a gente deixa esse alerta, essa orientação aqui para esse tema que é muito importante. Dos bombeiros voluntários, né, nosso telefone é o 99882-4235. Podem acionar a gente também se precisar de ocorrência. A gente também tem um aplicativo, né, Tenente, do Zelo, onde a gente tem ali o Polícia Militar, SAMU e bombeiros voluntários ali, não só de Santa Maria, como também de regiões limítrofes aqui, que a gente tem uma simbiose muito boa de redirecionar a chamada quando é o caso. Então esses são os números. Só para título de informação, hoje na Polícia Militar são realizados cursos, né, com os policiais militares, são chamados de curso de primeiro interventor, que é justamente como o policial vai agir em caso de ocorrência com pessoa tentando suicídio. Se esse primeiro interventor, né, que é o primeiro policial que chega no local, não for suficiente para evitar esse caso, né, para dissuadir aquele indivíduo no intento dele, é feito contato com a equipe de negociação do Batalhão de Missões Especiais, uma equipe que fica de prontidão para casos desse tipo. Eles vêm por meio de helicóptero para chegar mais rápido no local, porque eles têm um conhecimento mais profundo, né, da psicologia por trás disso, para poder tentar salvar a vida daquela pessoa, né? Muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde, obrigada.